Bom dia a todos, alunos da Escola Capitão Emídio. Vamos dar início a mais uma videoaula com as séries dos 9º anos. Nós vamos trabalhar um pouquinho aí novamente a parte de operações com radicais, parte 2. O vídeo anterior já foi abordado as operações com os radicais. Agora nós vamos dar continuidade e aprofundar um pouquinho mais, certo? Quando a gente vai trabalhar com radicais, algumas coisas que a gente precisa saber, primeiro, é reconhecer quando um radical é semelhante. O que são radicais semelhantes? Quando eles possuem a mesma raiz, ó. Inclusive no índice. O índice tem que ser igual e o radicando, que é o número que está dentro da raiz, tá? Então aqui, ó, 8 raiz cúbica de 2 e 5 raiz cúbica de 2. Eles são semelhantes. Esse valor que está do lado de fora é o coeficiente, ele não precisa ser igual. O que precisa ser igual para tornar o radical semelhante é a parte da raiz. Então, o radicando, ó, que está dentro da raiz tem que ser igual e o índice também. Eu coloquei aqui alguns exemplos, ó, só para vocês entenderem melhor, através da visualização, a semelhança entre os radicais. Ó. 7 raiz cúbica de 4 e 2 raiz cúbica de 4. 5 raiz quadrada de 3 e 7 raiz quadrada de 3. Observe que as raízes são iguais, ó. Agora, quando eles não são semelhantes, ó, 5 raiz quadrada de 3 e 5 raiz quadrada de 8. Embora o número que está aqui do lado de fora, o coeficiente, seja igual, mas eles não são semelhantes, porque a raiz aqui precisa ser igual, tá? Aqui, ó, 9 raiz cúbica de 7 e 6 raiz quadrada de 7. O índice não é igual, ó, aqui é 3, aqui é 2. Então, eles não são semelhantes. Para ser semelhante, precisa ser igual, inclusive no índice, tá? Bom, as operações, primeiro, adição e subtração. Nós vamos ver 3 casos. Primeiro caso, os radicais são semelhantes. Então, a gente mantém esse radical, conserva ele, tá? A gente não soma nem subtrai a raiz. A gente só vai somar e subtrair os coeficientes, os valores que estão fora dessa raiz. Então, 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2 são 8 raiz de 2. Eu somei apenas os 5 com 3. Na subtração, a mesma coisa, ó. 7 raiz de A menos 4 raiz de A dá 3 raiz de A. Eu conservei a raiz porque ela é igual e subtraí apenas os coeficientes. 7 menos 4, 3. 2 raiz cúbica de 5 menos 7 raiz cúbica de 5 mais 1 raiz cúbica de 5. Quando ela está sozinha, sem o coeficiente aqui, ó, ele vale 1, tá? Então, 2 tira 7, fico devendo 5. Eu pago 1, fico devendo 4 raiz cúbica de 5. Certo? Então, nesses exemplos aqui do primeiro caso, todas as raízes são iguais. Então, a gente conserva esse radical e soma ou subtrai apenas os coeficientes, os valores que estão fora da raiz. Segundo caso, eles vão se tornar semelhantes depois de uma simplificação. Então, aqui, ó, o 8. Raiz quadrada de 8. Fatorando 8 dá 2 elevado ao cubo. Só que a raiz é quadrada. Então, eu vou desmembrar, ó, 2 ao quadrado vezes 2. Esse 2 aqui tem um expoente 1. Se eu somar o 1 com o 2... dá o 3. Por que eu desmembrei? Para ficar pelo menos um elemento com expoente igual ao índice, para eu poder cancelar. Então, eu vou cancelar esse 2, tá vendo? Eu separei aqui, ó. Eu coloquei cada elemento dentro de uma raiz separada, tá? Separei os dois. Esse 2 que não tem expoente, na verdade, o expoente é 1, tá? Mas ele não apareceu aqui, não tem esse serventia, então eu não coloquei. E aqui 2 ao quadrado. Esse quadrado com a raiz quadrada eu cancelo, então esse 2 saiu fora da raiz. E esse continuou. Então, ficou 2 raiz de 2 mais 11 raiz de 2. Agora, os radicais são iguais e eu posso somar. 2 mais 11, 13 raiz de 2. Então, eu tive que preparar essa raiz de 8 através da fatoração, fazer a simplificação, igual nós já vimos, até chegar nesse resultado, ó. 2 raiz de 2. Aí, elas ficam iguais. Aqui, raiz de 18 e raiz de 8 são diferentes. Eu fatorei o 18, deu 2 vezes 3 ao quadrado. O 8 deu 2 ao cubo. Certo? Então, aqui eu cancelei, ó, esse 2 com a raiz, o 3, então, que é a base, saiu fora do radical, certo? Esse outro 2 continuou. Só que eu já tinha um 4 aqui do lado de fora, ó. A hora que eu cancelei o expoente do 3, o 3 também saiu fora da raiz. Então, vai ficar esses dois números que eu vou multiplicar um pelo outro. 4 vezes 3, 12 raiz de 2. A mesma coisa eu fiz de cá, ó. Cancelei o 2 com a raiz, esse 2 saiu fora, só que já tinha o 3. Então, ficou 3 vezes 2, raiz de 2. 3 vezes 2, 6 raiz de 2. Observa que os radicais agora se tornaram iguais. 12 raiz de 2 tira 6 raiz de 2, sobra 6 raiz de 2, certo?
Então eu tive que fazer a fatoração do 18, a fatoração do 8, colocar em forma de potência, aí fazer os cancelamentos, a simplificação, até chegar nesse resultado e nesse, para eu poder subtrair um do outro. Terceiro caso, os radicais não são semelhantes. Aqui nós temos raiz exata, ó. Raiz de 25 é 5, raiz de 16 é 4. Aí eu posso somar 5 mais 4, 9. Raiz de 49, 7. O 8 eu fatorei, ó, deu 2 ao cubo. Como é uma raiz cúbica, eu cancelei. Então, ficou 2. Então, 7 menos 2, 5. Raiz quadrada de 2, 1,4. Raiz quadrada de 3, 1,7. Esses valores são aproximados, tá? A gente já aprendeu também como calcular uma raiz aproximada quando ela não é exata. Nesse caso aqui, se a gente pegar a calculadora e fazer esses dois valores na raiz da calculadora, vai dar um número infinito, tá? Vai aparecer um número grande aqui com vários dígitos, certo? A gente vai trabalhar só com um algarismo depois da vírgula, só com uma casa decimal, tá? Então, por isso que eu coloquei o 1,4 e o 1,7. Então, somando os dois, vai dar 3,1. No caso da multiplicação e a divisão, é diferente da adição e da subtração, porque aqui eu posso multiplicar ou dividir uma raiz pela outra, tá? Então aqui, ó, raiz de 5 vezes raiz de 7, raiz de 35. Raiz quarta de 5 vezes raiz quarta de 3, eu multiplico 5 vezes 3, 15 e conservo a raiz. Então vocês vão multiplicar só o elemento que está dentro da raiz, só o radicando, tá? Agora aqui, ó, eu tenho um elemento fora da raiz, certo? Eu vou multiplicar o que está fora com o que está fora. Então 2 vezes 5, 10. Raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Certo? Coeficiente com coeficiente, raiz com raiz. Na divisão a mesma coisa, ó. Raiz quinta de 21 dividido por raiz quinta de 7. Eu mantenho a raiz quinta e divido 21 por 7, 3. Aqui eu tenho o elemento fora da raiz. Eu vou dividir um pelo outro, depois dividir as duas raízes. 12 dividido por 3, 4. Raiz de 6 dividido por raiz de 2, raiz de 3. Segundo caso, os expoentes não têm o mesmo índice. Ó, então aqui é uma raiz quadrada, aqui é uma raiz cúbica. Então eu preciso, para poder multiplicar, que os índices sejam iguais. Como que eu faço isso? Acho o MMC. Então o MMC de 2 e de 3 é 6. Então eu troco os índices diferentes por 6 para ficar tudo igual. Aí eu vou dividir, ó, 6 dividido por 2, que é o índice da raiz quadrada, dá 3. Vezes 1, esse 1 é o expoente que está aqui em cima do 3, ó. 3 vezes 1, 3. 6 dividido para 3, 2. 2 vezes 1, que é o expoente daqui, 2. Certo? 3 elevado ao cubo dá 27, 2 ao quadrado dá 4. Então ficou raiz sexta de 27 vezes raiz sexta de 4. Observa que é uma multiplicação e as raízes são iguais, os radicais são iguais. Só multiplicar 27 vezes 4, 108. Então, raiz sexta de 108. Na divisão, ó, índice 5, índice 3. Achando o MMC de 5 e 3 dá 15. Então, eu substituí os novos, tá, os antigos pelo novo, que é o 15. 15 dividido para 5 dá 3. 3 vezes o expoente 1, 3. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes o expoente 1 dá 5. Então ficou raiz 15 de 7 elevado ao cubo, que é 343. Raiz 15 de 2 elevado à quinta, que é 32. Como as raízes são iguais, eu posso dividir. Eu mantenho a raiz 15, não dá uma divisão exata, 343 por 32. Então eu deixo indicado em forma de fração. Potência. A potência, ó, raiz quinta de 7 elevado ao quadrado. O que significa esse elevado ao quadrado? Que eu vou pegar esse radical duas vezes. Então tá aqui, ó, fiz em forma de multiplicação, duas vezes porque o expoente é 2. Se o expoente fosse 3, eu ia multiplicar 3 vezes, e assim por diante. Como as raízes já são iguais, ó, eu já posso multiplicar. Raiz quinta, 7 vezes 7, 49. Aqui, ó, tem um elemento fora da raiz. Então, na hora de eu elevar ao expoente, eu tenho que elevar o coeficiente primeiro, depois a raiz, tá? Então, o 4 vai elevado ao quadrado e depois a raiz. Então, eu coloquei aqui, ó, 4 ao quadrado e a raiz ao quadrado, ó, duas vezes, certo? 4 elevado ao quadrado dá 16, ó, a flechinha indicando aqui, ó, 4 ao quadrado, 16. Essas duas raízes não são iguais? Então, vai ficar raiz cúbica, 5 vezes 5, 25. Então, ó, 16 raiz cúbica de 25. E na radiciação, nós vamos ter uma raiz dentro da outra. Nesse caso aqui, ó, a raiz de 64 ela é exata. Raiz quadrada de 64 é 8, certo? Aí eu fatorei o 8, deu 2 elevado ao cubo. Cancelei o 3 com 3, sobrou apenas o 2.
Agora aqui não tem a raiz quinta de 7. Então é só multiplicar um índice pelo outro. Ó. 3 vezes 5, 15, raiz de 7. Aqui não tem a raiz quinta de 3. Então eu vou multiplicar 4 vezes 2, que aqui é uma raiz quadrada, né? Tem um índice 2. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. 40 raiz de 3. Bom, agora, mediante a essa videoaula, vocês irão seguir as orientações que serão dadas pelos professores de matemática de vocês lá no grupo do WhatsApp, tá? Lá eles irão orientar quais são as atividades da apostila que vocês irão fazer, certo? Vão entrando lá no grupo que os professores durante as aulas vão postar então as páginas e as atividades que vocês farão referente a operações com radicais. E lá vocês terão a oportunidade também de estar tirando todas as dúvidas, certo? Tenham um bom dia aí, uma boa semana e bons estudos, um bom trabalho aí para todos.